Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu estou com meu colega, meu amigo, companheiro de profissão, professor. Adson Ícaro. E nesse momento nós vamos trabalhar um assunto muito maravilhoso, muito pertinente, inclusive à atualidade que nós estamos vivendo, que é justamente sobre a geografia da fome. Gente, a Organização das Nações Unidas e tem uma instituição dentro dela chamada FAO, que é justamente a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, de sorte que ela tem por objetivo justamente trabalhar no combate à fome e à pobreza, não só a nível de país, mas a nível mundial, tá certo? Promovendo justamente a segurança alimentar e o desenvolvimento das atividades agrícolas. Trouxemos essa charge aqui que é muito interessante. E aqui nos diz: metade da humanidade não come, já a outra não dorme com medo da que come. E a pergunta que não quer calar é: por que existe fome no mundo? Será que a produção de alimentos não é suficiente? Então nós vamos, é justamente acerca disso que nós iremos ver nesta aula. Professor Ícaro. Bem, olá pessoal. Esse tema que a gente trata sobre a geografia da fome, que a gente viu a FAO aí tentando se preocupar com a segurança alimentar, é nessa ideia de interpretar os principais países que têm essa produção agrícola em alta, né, produção de alimentos, e também os países que estão sofrendo e necessitando desse apoio, dessa produtividade para ter uma distribuição de forma igual. A gente vai debater mais na frente que alguns países têm uma desigualdade social, né, tem uma concentração de renda, e a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem como função e objetivo tentar diminuir essa desigualdade social e aí, perante a distribuição de alimentos pelo mundo, diminuir também a fome e a pobreza nos principais países que necessitam desse apoio. Beleza? Verdade. E um dos autores que já trabalharam com essa perspectiva, ou seja, com essa temática, foi justamente um médico, Josué de Castro, que vai trabalhar, não é geógrafo, mas que tentou contribuir e contribuiu de uma forma significativa justamente para analisar a questão da distribuição do mapeamento da fome no mundo. Hoje, os principais países que compõem os países mais pobres do mundo se encontram na América Latina, o vinho Ícaro, no continente africano e no Sudeste Asiático. E aqui nós temos vamos assim dizer, uma figura acerca do círculo vicioso da fome. Eu já falei aqui em outras aulas justamente que a questão da fome representa uma questão de luta de classes. Ícaro, existe o dominador e o dominado. Isso. Então, nós vemos que nessa primeira círculo, nós temos a falta de políticas de geração de emprego e renda, que vai promover um número muito grande de desempregados e os salários baixíssimos devido à falta de qualificação profissional. E isso, corroborando com isso, justamente a questão da concentração de renda e poder. Isso vai nos trazer o quê? Justamente a fome. E o que essa fome tem gerado? Ela gera justamente devido a essas situações. Por quê? Porque cai-se o consumo de alimentos e diminui também a oferta de alimentos. Devido a vários problemas, como a crise agrícola, a falta de investimento na produção e também as questões de seca ou as pragas que justamente, vamos assim dizer, acabam agredindo a colheita. Deixa eu aproveitar esse slide que a gente viu agora, a importância já da educação. A gente está num período de pandemia, as aulas estão remotas, a gente está aqui na televisão tentando debater esse tema, mas analisando um sentido mais estrutural, um sentido mais geral, você percebe que os principais países que sofrem com essa questão da pobreza e da fome têm uma desqualificação educacional. E a educação é um investimento a longo prazo, que como a gente já falou aí, os baixos salários vêm como consequência. Vocês estão estudando aqui com a TV Câmara, com a gente aqui de Geografia, vai ter o ensino fundamental, vai vir o ensino médio, vai para a universidade, e aí vocês vão percar trabalho. Enquanto mais qualificado, melhor o salário, e aí vai ajudar a diminuir essa situação do seu país. É lógico, individualmente você vai ter o salário, você não vai passar fome, mas o seu esforço educacional, juntamente do que a gente está fazendo aqui, vai ajudar a desenvolver o seu país também e sair dessa situação de fome, tá?
E isso entra na questão da DIT, né, que é a Divisão Isso. Internacional do Trabalho. E segundo esse mesmo autor, Josué de Castro, ele propõe justamente um esquema de uma política integrada que é justamente contra a fome, de combate à fome, que geralmente se baseia aqui no Brasil em políticas assistencialistas, chamada Welfare State, ou Estado de Bem-Estar Social, onde nós vemos que esse novo modelo econômico vai trazer a melhoria de renda por meio de políticas assistencialistas, como é o caso do Bolsa Família, né? A expansão previdenciária, uma reforma agrária que realmente diz respeito à redistribuição de terras por aqueles que nela trabalham, e o incentivo à produção para o autoconsumo. Nós vemos isso muito na questão dos assentamentos rurais da reforma agrária. Então, a fome hoje tem se diminuído devido, Ícaro, às políticas assistencialistas, principalmente o fomento da agricultura familiar, para eliminar de vez por todas a pessoa do atravessador. Então, nós temos o barateamento da alimentação por meio da instalação de restaurantes populares, por meio do convênio com supermercados e sacolões, e aí sucessivamente. Então, o problema geral é a fome, mas por meio dessas políticas assistencialistas, que aqui nós temos 4 principais, ela vai começar a mudar um novo cenário. Por que abordamos esse tema? Porque nós sabemos, por meio das pesquisas do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos aproximadamente 14,1 milhões de brasileiros desempregados. Agora imagine, se na situação do nosso país, que é um país emergente, se encontra nessa perspectiva, imagina no continente africano. Imagine no Sudeste Asiático. Então, é essa perspectiva que nós temos acerca da fome do mundo. Antes que você fale aí do próximo slide, é muito complicado aqui para o nosso país, o Brasil, que ele tem uma produção, né, o agronegócio muito forte, principalmente exportador, e a gente tem, quando eu digo a gente, é o governo, né, o Estado. O Estado também tem que ter esse apoio para a agricultura familiar. Só que é lógico que o lucro é muito maior do agronegócio do que essa dependência aí da agricultura familiar. E aí essa estratégia política do governo, selecionar a agricultura familiar nas feiras, nas escolas, né, esse apoio do Bolsa Família e ofertando aí uma cesta básica, facilita ao desenvolvimento da agricultura familiar. Mesmo sabendo que é uma competição muito injusta, porque o agronegócio vai passando por cima de todo mundo, porque o lucro é muito maior. Então, nessa ideia, a gente tendo uma população aí aproximadamente 210 milhões de habitantes no Brasil, sendo um país emergente que ainda está em desenvolvimento e tendo um número muito grande de desempregados, ainda precisamos e necessitamos de políticas de assistencialismo, infelizmente. Só que a tendência, Jailson, é que através dessa política a gente oferta também empregos, e aí vem a educação, que não adianta ter emprego, mas não tem a qualificação educacional. Então cabe a vocês que estão me escutando aí, né, de prestar atenção na responsabilidade que a gente está vivendo em formar no Brasil mão de obra qualificada para desenvolver o país através do seu esforço, do seu trabalho, tá bom? Olha lá. E aqui nós podemos ver um mapa, o Planisfério, né, o mapa mundi, acerca da produção agrícola mundial. Então nós podemos ver que o grande celeiro do mundo, no que diz respeito à produção agropecuária, né, no caso aqui da agricultura em si, é o Brasil, tá certo? Os Estados Unidos, que é um grande produtor de soja e também do suco de laranja, e alguns países da África. Agora, por que a fome persiste? Porque existe a concentração de rede de poder. O Brasil, por exemplo, o nosso alimento, o pão nosso de cada dia, que chega a mim e a sua casa, vem de onde? Vem do agronegócio ou da agricultura familiar? Tenha certeza que, por incrível que pareça, vem das pequenas propriedades policultoras alimentícias, já que o agronegócio é caracterizado por enormes extensões de terra e geralmente se produz um cultivo monocultor para exportação. Hoje, por exemplo, nós pagamos um preço da carne muito alto. Isso. Por quê? Porque nós temos a suficiência em relação a atender o mercado interno. Só que, infelizmente, para muitos empresários, né, é melhor para ele vender para o exterior em dólar do que vender para o governo para abastecer o mercado interno. Então, a lei do mercado quando tem pouco produto e muita procura, o preço ele sobe. E é por isso que nós temos pago um preço exorbitante por alguns artigos alimentícios. E aqui temos o comércio de alimentos e a questão da fome no mundo. Imagine, no Brasil,
nós estamos justamente na parte intermediária, onde a autossuficiência e importação de alimentos. Nós somos autossuficientes na produção de alimentos para a demanda da nossa população. Mas, infelizmente, nós temos visto que algumas regiões do Brasil, principalmente o Nordeste e o Norte, tá, ainda persistem alguns problemas, como a questão da subnutrição. É verdade. O Nordeste, aproveitando aí o comentário do professor Jailson, o Nordeste é a região que ainda sofre bastante com essa questão da pobreza e da fome. Mesmo sabendo que existe investimento do governo, a gente tem aí o projeto já finalizando da transposição das águas do Rio São Francisco, ainda não está finalizado, mas quando se finalizar mesmo, a gente vai ter uma oportunidade de uma produção maior. Do agronegócio, no sentido mais nacional, a gente sabe que o centro-oeste é muito forte, já está chegando ali a região norte. Mas mesmo assim, a gente tem um país continental, que cada região tem suas características distintas, certo? Questões climáticas, aqui do sertão nordestino, dificulta essa questão da agricultura. O nosso litoral, na zona da mata, a gente tem uma produção, inclusive da agricultura canavieira para exportação, certo? Mas toda essa ideia do agronegócio, como já estou falando, tem um destino, que é o lucro maior para exportação. Temos condições de abastecer? Temos, mas não tem essa distribuição de renda, essa distribuição alimentar perante todas as regiões brasileiras. E aí dificulta aí a igualdade social do nosso país. Que infelizmente, Ícaro, nunca vai existir, porque no sistema capitalista de produção, o modelo ele é contraditório, ele é produzido e reproduzido de forma contraditória. Ou seja, para existir um rico é necessário existir um pobre explorado. Verdade. E a questão toda também não é a questão da produção de alimentos, mas sim também a questão da perca desses alimentos. Imagine o quanto nós não jogamos de alimentos, às vezes só porque estão machucados, Ícaro, e lançamos fora. Para você ter ideia, nós temos uma figura aqui que fala sobre a perda de alimentos da nossa mesa, né? E também a questão dentro das propriedades rurais. Logo, nós vamos ver, justamente aqui, de uma forma mais didática, onde se perde 10% dos alimentos na própria propriedade rural, 50% no processo de transporte da propriedade rural para o supermercado ou a Serasa, tá? E temos 30% das Ceasas, né, e até chegar à nossa casa. Se nós, como professor, posso ver essa situação, vá nas feiras livres. Vá na Ceasa do seu bairro, da sua cidade. Temos uma Ceasa aqui no Cristo e nós vemos o quanto de alimentos são jogados fora. E isso, infelizmente, ocorre sabendo nós que existem milhões de pessoas morando muitas vezes no meio da rua sem ter um alimento para saciar sua fome. É verdade. Aqui somos os campeões do desperdício. Isso aqui é um dado do Brasil, onde nós vemos que o Brasil é um dos 10 países que mais descartam alimentos em todo o mundo. Nós vemos isso em restaurantes, por exemplo, soube que o McDonald's, por exemplo, quando os hambúrgueres eles são feitos e ficam frios, vamos assim dizer, eles lançam fora, eles jogam fora, eles descartam. E por que descartar e não dar a alguém que esteja vivendo nas ruas ou que esteja em necessidade? Então nós vemos que 10% dos alimentos, eles são, vamos assim dizer, são desperdiçados nos mercados e nas casas. 30% nas centrais de abastecimento, 50% no manuseio do transporte e 10% na colheita. Então, é mais ou menos aquele mesmo esquema aí que era o que nós vimos. Mas aqui nós temos números. Por dia, 41 mil toneladas de alimentos são jogadas fora. Ou seja, 41 mil toneladas. É muito alimento, onde 25 milhões de pessoas por dia passam necessidade. Ou seja, vivem com menos de $1 por dia. Já imaginou você ter... Hoje o dólar está a R$5. Não é isso? Para R$6. Ontem estava 5,34. Então imagine você viver com R$5,34, Ícaro, para tomar café, almoçar e jantar. Vai emagrecer ligeiro, não vai não? Lastimável. E aqui temos um massacre, porque a FAO, que é a organização dentro da ONU, que vai trabalhar justamente na questão da agricultura
E para inibir a questão da fome, no artigo 11 diz acerca do impacto internacional sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, inclusive, na Carta Universal dos Direitos Humanos diz que o direito básico de todo e qualquer cidadão, ser humano, é ter direito à sua alimentação. E, infelizmente, isso tem sido usurpado de um grupo de pessoas cada vez maiores, infelizmente devido tanto ao sistema como também à falta, vamos assim dizer, de solidariedade. Essa ideia, pessoal, quando a gente está analisando a geopolítica da fome, é perceber o quanto cada sociedade ela pode ter um nível de consciência para ajudar o próximo. Não só o próximo na sociedade, mas o outro país também. A gente está vendo aqui, ó, esse índice global de fome 2018, né, que a gente vem numa situação boa, nessa questão baixa, mesmo sabendo que quando a gente separa o Brasil em regiões, a gente tem regiões mais críticas, como é no caso do Nordeste. Mas a nível global, a gente está numa situação não tão crítica, está numa situação mediana. Porém, quando a gente analisa aqui o continente africano, a gente tem várias situações de extrema pobreza, que a gente percebe que isso não é uma questão atual. Isso é uma questão histórica, desde o período da colonização, do imperialismo. E a gente vem percebendo que a ideia de só explorar e não tentar fazer um investimento para o desenvolvimento, isso vai perdurar por décadas, por séculos, e a gente não está vendo aí um parâmetro animador para que países do continente africano se desenvolvam e aí diminua essa questão da fome. Mas lembre que no final da aula a gente vai falar sobre os objetivos da ONU, e isso é um objetivo importante que todo mundo, todas as nações, juntas, através da ONU, vai ter que ajudar para que esse índice tenda a diminuir, certo? A desigualdade entre os países, quando o tema é fome, tenta diminuir. Igualdade, isso é uma utopia, mas pelo menos uma diminuição para ser mais justo o nosso planeta, não é isso? Em 2014, no Jornal do Brasil, foi publicado um texto em Washington que dizia justamente que os Estados Unidos e as potências europeias não mais iriam trazer ajudas humanitárias para o continente africano devido aos vários conflitos étnicos, raciais lá, né? E numa perspectiva de que eles não estavam se ajudando. Agora lembremos que o imperialismo foi justamente uma forma predatória de explorar esses países e justamente sendo agentes de todos esses conflitos de caráter étnico-racial. Temos aqui algumas imagens acerca da fome no mundo, principalmente no continente africano. Para se ter ideia, a cada 5 segundos morre uma pessoa devido à fome. Complicado. E aqui nós temos um dado do Brasil sobre a questão dos subnutridos e pessoas em situações de extrema pobreza, tá certo? Que tem caído, tá? E podemos ver que na década de 90 estava muito alto, mas depois dos anos 2000 houve uma diminuição devido às políticas assistencialistas. E aqui temos um mapa de extrema pobreza, que como o nosso caro professor Ícaro falou, existem algumas particularidades dentro do Brasil. O Brasil ele é suficiente em alimentos como um todo, sim, mas cada região tem a sua peculiaridade. E aqui temos a questão da fome estrutural e da fome conjectural. Professor, nos explica um pouco. Vamos lá. Essa ideia da fome estrutural é como se fosse analisar um sistema. Tá? Então, se eu venho, vamos fazer uma comparação de família. Se eu venho de uma família que ela não tem uma base, vamos dar um exemplo, uma base educacional, dificilmente ela vai ter uma profissão que ganha um salário alto. Então, ela vai vir com uma dificuldade financeira. Então, se eu não tenho um incentivo, eu vou passar de geração para geração com essa dificuldade. Até que algum ente da família vai fazer um esforço maior, vai ter que trabalhar mais ou vai ter que se esforçar na área da educação para, a longo prazo, uma outra geração. Se você analisar a sua família, certo? Como é que vivia seu bisavô, né? Seu avô, seus pais, e hoje como é que você vive? Se você analisar, vai vir uma evolução, tá? Não precisa também ser uma evolução que a pessoa pobre vai ser rica, milionária, não. Mas vai vir numa evolução. Já na fome conjuntural, é uma questão mais momentânea. A gente está no período, agora 2020, de pandemia, certo? A gente sabe que teve um alto índice de desemprego, aí vem a questão da crise do fornecimento de alimentos e outros produtos, né? Vai vir essa questão da indústria diminuindo, o comércio vai ser afetado, o turismo, tudo vai ser afetado. 2021, estamos já nos preparando para vir uma recessão, uma crise, certo? Que 2020 a gente pensava que ia acabar a pandemia, mas pelo andar da carruagem vai para 2021.
Então, essa tendência vem essa questão da fome também, né? Aí a gente está falando de pandemia, porque é um tema mais atual, mas pode vir uma catástrofe natural, certo? Um período de estiagem, né, de seca prolongado, ou um período de alagamento, muita chuva que afetou lá a agricultura. Então, o conjuntural mais momentâneo, uma situação que essa situação da pandemia já vem o ano todo, né, professor? É verdade. E tem a fome invisível. Quantas pessoas, quantos jovens, crianças e adolescentes não vão, por exemplo, para a escola simplesmente por causa da merenda? Então, a malnutrição está justamente baseada na carência, né, em matéria de micronutrientes, vitaminas e sais minerais. E nós vemos isso muitas vezes em loco nas nossas escolas públicas, principalmente aquelas localizadas justamente em áreas de aglomerados subnormais. Isso. E aqui algumas enfermidades decorrentes da falta de alimentação, como é o caso é o beriberi, não é isso? E o escorbuto. E aqui a tragédia da noma, que é justamente a má formação, quando a falta de nutrientes no organismo faz você ficar todo deformado, infelizmente. E ocorre muito na África. Temos algumas crises prolongadas, e algumas áreas de muitos conflitos que provocam justamente a aglomeração muito grande de pessoas sem ter as devidas condições necessárias para a sobrevivência das mesmas, tá certo? E aqui chegamos ao fim, tá certo? Temos aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável e que pedimos a vocês encarecidamente para que os seus alimentos vocês possam preservá-los e se eles, antes de ficarem ruins, doe para quem precisa. Tá certo? E desde já, um abraço a todos, que Deus abençoe. Não é isso, professor? Estamos encerrando um ciclo de 2020, mas, se aprover a Deus, em 2021 estaremos juntos. Deus abençoe e boas festas. Valeu!